Capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Piedade filial. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Parentesco corporal e parentesco espiritual. Instruções dos espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. 1. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, se não roubareis, se não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vos. Mãe. Marcos, ex, 19 Lucas, 18, 20 Mateus, 19. 18 e 19. 2. Honrai vosso pai e vossa mãe a fim de viverdes muito tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, 20, 12. Piedade filial. 3. O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar nosso pai e nossa mãe, mais a palavra honrai contém um dever a mais com relação a eles, o da piedade filial. Com essas palavras Deus quis mostrar que ao amor é preciso juntar o respeito, os cuidados, a submissão e a condescendência, o que resulta na obrigação de se ter para com eles, de uma forma mais rigorosa ainda, o procedimento determinado pela caridade em relação ao próximo. Esse dever naturalmente se aplica às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que tanto mais mérito terão, quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Deus pune sempre, de uma forma rigorosa, toda violação desse mandamento. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também assisti-los nas suas necessidades, é proporcionar-lhes repouso na sua velhice e é cercá-los de solicitude, como eles fizeram conosco em nossa infância. É principalmente com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Será que cumprem este mandamento aqueles que julgam fazer uma grande coisa, só porque dão aos seus pais o essencial para não morrerem de fome, enquanto que eles mesmos não se privam de nada, colocando-os nos mais ínfimos cômodos da casa apenas para não deixá-los na rua enquanto reservam para si o que há de melhor e de confortável? Ainda bem quando não o fazem de má vontade, e obrigam os pais a pagarem o tempo que lhes resta de vida com a responsabilidade de realizarem os trabalhos domésticos. Então, são os pais velhos enfraquecidos pela idade que devem servir a filhos jovens fortes. Será que a mãe lhes vendeu seu leite, quando os amamentava? Contou as noites de vigília, quando eles ficavam doentes? Ou os passos que deu para lhes proporcionar tudo o que necessitavam? Não, não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem proporcionar aos seus pais pobres, devem também, o quanto puderem, dar as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros de tudo quanto receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram na sua fragilidade, aos que, com a vida material, lhe deram a vida moral, aos que, muitas vezes, impuseram a si mesmos duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Pobre do ingrato! Ele será punido com a ingratidão e o abandono será ferido nas suas mais caras afeições. Algumas vezes já na vida presente, mas certamente em uma outra existência, onde passará pelos sofrimentos que houver feito outros passarem. É verdade que certos pais esquecem dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, no entanto, é a Deus que compete puni-los, e não a seus filhos, se porquanto eles mesmos talvez tenham merecido que seus pais fossem assim. Se a caridade transformou em lei o ato de pagar o mal com o bem, de ser indulgente com as imperfeições alheias, de não maldizer o próximo, de esquecer e perdoar as ofensas, de amar mesmo os inimigos, quanto maior não é a obrigação de assim procederem os filhos em relação aos pais. Consequentemente, todos os filhos devem adotar, como regra de
Conduta para com seus pais, os preceitos de Jesus. Referentes ao próximo, não esquecendo jamais que todo procedimento reprovável em relação ao próximo torna-se ainda mais reprovável quando se trata dos pais, que a falta cometida no primeiro caso pode tornar-se um crime no segundo, porque, então, a falta de caridade junta-se à ingratidão. 4. Deus disse: honra teu pai e tua mãe para viveres muito tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. Mas porque Deus promete como recompensa a vida terrena, e não a celeste? A explicação está nestas palavras: que Deus te dará. Suprimidas na forma moderna do Decálogo, 106, o que lhe modifica o sentido. Para compreender essas palavras, é preciso nos determos na situação e nas ideias dos hebreus na época em que elas foram ditas, quando esse povo ainda não compreendia a vida futura. Sua visão não se estendia além dos limites da vida corporal e, por isso, deviam ser mais tocados pelo que viam do que pelas coisas invisíveis. Eis porque Deus lhes falou numa linguagem que estava ao alcance da compreensão deles, e, como se fosse uma criança, ele lhes dá como perspectiva o que poderia satisfazê-los. Eles ainda estavam no deserto, a terra que Deus ia lhes dar. Era a terra da promissão, o objetivo das suas aspirações, se eles nada mais desejam, e Deus lhes diz que viveriam nela por muito tempo, isto é, que a possuiriam se respeitassem os seus mandamentos. No entanto, por ocasião da vinda de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Sendo chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro, Jesus os inicia na vida espiritual, dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele, e não sobre a terra, que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com essas palavras, a terra da promissão material se transforma em uma pátria celeste. Assim, quando Jesus lhes recomenda que cumpram o mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, não é mais a terra que ele lhes promete, mas o céu. Ver, capítulos 2 e 3, quem é minha mãe e que são meus irmãos. 5. E, tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para se apoderarem dele, porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o espírito. 107. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram, e, permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e disseram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu: quem a minha mãe é? Quem são meus irmãos? E, olhando aqueles que estavam sentados à volta dele, disse: eis aqui minha mãe é. Meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Marcos 3, 20 e 21, 31 a 35, Mateus 12, 46 a 50. 6. Certas palavras parecem estranhas ditas por Jesus, por não estarem de acordo com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem como base fundamental, como pedra angular, a lei de amor e de caridade, e ele não podia, portanto, destruir de um lado o que estabelecia do outro, de onde é forçoso tirar-se esta consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se atribuem a Jesus foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. 7. É de espantar, e com razão, que, nessa circunstância, Jesus demonstrasse tanta indiferença por seus parentes. E, por assim dizer, renegasse sua mãe. No que se refere aos seus irmãos, sabe-se que não tinham simpatia por ele. Espíritos pouco avançados, não haviam compreendido a sua missão. A conduta de Jesus, aos seus olhos, era esquisita, e seus ensinamentos não os sensibilizaram, porquanto nenhum deles se tornou seu discípulo. Pode-se dizer que, até certo ponto, participavam das prevenções dos seus inimigos.
O que é certo, além disso, é que eles o acolhiam mais como a um estranho do que como a um irmão, quando ele se apresentava em família. João diz, positivamente, que seus irmãos não acreditavam nele. João 7:5. Quanto à sua mãe, ninguém poderá contestar a ternura que ela lhe dedicava, mas é preciso admitir que Maria também não parecia fazer uma ideia muito exata da missão de seu filho, pois jamais se teve notícia de que seguisse seus ensinamentos ou desse testemunho dele, como fez João Batista nela. A solicitude maternal era o sentimento dominante. Com relação a Jesus, supor que ele houvesse renegado sua mãe seria desconhecer o seu caráter. Um tal pensamento não poderia ser daquele que disse: honrai vosso pai e vossa mãe. É preciso, portanto, procurar um outro significado para suas palavras, quase sempre veladas sob a forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma oportunidade para dar um ensinamento, portanto, aproveitou a que a chegada da sua família lhe oferecia para estabelecer a diferença que existe entre parentesco corporal e parentesco espiritualismo. Parentesco corporal e parentesco espiritual. 8. Os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho, ele só lhe fornece um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente, para que possa progredir. Os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores, que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. No entanto, também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, por conseguinte, os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia e pela comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito, do que se o fossem pelo sangue. Eles podem atrair-se, procurar-se, sentirem prazer em estarem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como se observa diariamente problema moral que só o espiritismo pode resolver com a pluralidade das existências. Capítulo 4, item 13. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortificam-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, por intermédio das diversas migrações da alma. Às outras, frágeis como a própria matéria, com o passar do tempo se extinguem, e muitas vezes se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isso o que Jesus desejou que compreendêssemos, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, porquanto todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos é claramente expressa pela narração de Marcos, pois que eles, como afirma o evangelista, pretendiam apoderar-se de Jesus sob o pretexto de que ele havia perdido o espírito. Ao ser avisado da chegada da sua família, e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que ele dissesse, referindo-se aos seus discípulos, sob o ponto de vista espiritual: eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe encontrava-se com eles, e Jesus generaliza o seu ensinamento, o que não significa, de maneira alguma, que ele tenha pretendido dizer que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que por ela só sentia indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Instruções dos Espíritos.
A ingratidão dos filhos e os laços de família 9. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, e sempre revolta os corações honestos, porém, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É especialmente sob esse ponto de vista que vamos considerá-la, para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nessa, como em outras questões, o Espiritismo vem trazer esclarecimentos para um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai se aperfeiçoando no espaço, ou permanece estacionário, até o momento em que sinta o desejo de ver a luz. Muitos partem da terra levando ódios violentos e desejos de vingança que não foram satisfeitos, porém, dentre eles, há alguns mais avançados, é permitido entrever uma ponta da verdade e assim reconhecem os funestos efeitos de suas paixões, tomando, então, boas resoluções. Compreendem que, para irem até Deus, só existe uma senha, a caridade, ora, não há caridade sem o esquecimento dos ultrajes e das injúrias senão há caridade. Com ódio no coração e sem perdão. Então, mediante um imenso esforço, tais espíritos conseguem observar aqueles a quem odiaram na terra, mas, diante dessa visão, a sua animosidade desperta, revoltando-se com a ideia de perdoá-los, ainda mais com a de renunciarem a si mesmos, e, principalmente, com a de amarem aqueles que foram talvez os causadores da destruição da sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses infortunados fica abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução predomina dentro deles, oram a Deus, e imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, após alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara, na família daquele que ele detestou, e pede, aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas, para ir cumprir na terra os destinos daquele corpo que acaba de se formar. Qual será, então, sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante com os seres que ele odiou é uma prova terrível, sob a qual, às vezes, sucumbe, se a sua vontade não for bastante forte. Assim, conforme prevalecer a boa ou a má resolução, ele será amigo ou inimigo daqueles em meio dos quais foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se percebem em certas crianças, e que nenhum ato anterior parece justificar. Efetivamente, nada nesta existência pôde provocar essa antipatia para compreendê-la, é preciso volver o olhar para o passado. Ó espíritas! Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir tomai conhecimento dos vossos deveres, e usai todo o vosso amor na tarefa de aproximar essa alma de Deus. Essa é a missão que vos foi confiada, e pela qual recebereis a recompensa se ela for cumprida fielmente. Vossos cuidados, e a educação que lhe derdes, a ajudarão a aperfeiçoar-se e a construir o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança que foi entregue aos teus cuidados? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, tereis como castigo vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que ela fosse feliz. Então vós mesmos, maltratados pelos remorsos, pedireis para reparar a vossa falta, solicitareis uma nova encarnação, para vós e para ela, em que ireis cercá-la de cuidados mais atentos, e ela, cheia de reconhecimento, vos cercará com o seu amor. Não repudieis, portanto, o filho que no berço repele sua mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão não foi o acaso que o fez assim e que o enviou para vós. Uma imperfeita intuição do passado se revela e dela podeis imaginar que um ou outro já odiou muito ou foi bem ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar.
Mães, abraçai o filho que vos causa desgostos, e dizei a vós mesmas: um de nós foi o culpado. Comportai-vos de forma a merecerás. Divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a esse filho que ele está sobre a terra para se aperfeiçoar. Amar e bendizer. No entanto, muitas dentre vós, em vez de anular, por meio da educação, os maus princípios inatos de existências anteriores, mantêm e desenvolvem esses mesmos princípios por fraqueza culposa ou por desinteresse. Mais tarde, vosso coração, magoado pela ingratidão dos vos SOS filhos, que será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil quanto poderíeis pensar, ela não exige o saber do mundo. Tanto o ignorante quanto o sábio podem desempenhá-la, e o Espiritismo veio facilitar esse desempenho fazendo com que se conhecessem as causes e es das imperfeições do ser humano. Desde pequenina, a criança manifesta seus instintos bons ou maus que traz de existências anteriores, é preciso que os pais se dediquem a estudá-los. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Observai, pois, os menores sinais que possam revelar o germe desses vícios. E tratai de combatê-los logo, não deixando que criem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os maus rebentos à medida que eles vão surgindo na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis por, mais tarde, serdes pagos com a ingratidão. Quando os pais fazem tudo o que devem para o adiantamento moral de seus filhos, porém, mesmo assim, não alcançam êxito, eles não têm de que se lamentar e sua consciência pode ficar tranquila. Quanto à tristeza bem natural que eles sentem, pelo fracasso dos seus esforços, Deus lhes reserva uma grande, uma imensa consolação, pela certeza de que se trata apenas de um atraso, de que em outra existência lhes será permitido acabar a obra começada nesta, e de que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Capítulo 13, item 19, Deus não dá uma prova acima das forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se não se consegue triunfar, não é por falta de possibilidade, mas de vontade. Quantos existem que, ao invés de resistirem aos maus procedimentos, neles se satisfazem, é a esses que estão reservados os choros e as lamentações em suas vidas futuras. Admirai, porém, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta a quem está arrependido. E chega o dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho, enfim, foi dominado, e é então que Deus abre os seus braços paternais ao filho pródigo, que se lança aos seus pés. As grandes provas, entendei bem o que digo, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. É um momento supremo para o espírito, no qual é preciso, principalmente, não falhar com lamentações, se não quiser perder o fruto da prova e ter que recomeçar. Ao invés de vos lamentardes, agradecei a Deus, que vos oferece a oportunidade de vencer, para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando sairdes do turbilhão do mundo terrestre, entrareis no mundo dos espíritos, e sereis aclamados como o soldado que saiu vitorioso do meio da batalha. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Muitos suportam com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbem sob o peso dos sofrimentos domésticos, magoados pela ingratidão dos céus. Como é terrível essa angústia! Mas, o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral senão o conhecimento das causas do mal, e a certeza de que, se há longas aflições, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre. O que há de mais consolador, de mais encorajador, do que o pensamento de que depende de si, dos seus próprios esforços, abreviar seu sofrimento destruindo-se as causas do mal? Para isso, no entanto, é preciso que o homem afaste seu olhar da terra e não veja só uma existência que se eleve, pairando no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela aos seus olhos, e ele espera
com paciência, porque é explicável agora o que antes, na terra, lhe parecia monstruosidade. As feridas que recebeu não lhe parecem mais que arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem como verdadeiramente são, não mais os frágeis laços da matéria, ligando os seus membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam ao se depurarem, em lugar de se esfacelarem com a reencarnação. Os espíritos, cuja similitude de gostos, identidade do progresso moral e a afeição fazem com que se reúnam, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrestres, se procuram para se agruparem, como fazem no espaço, nascendo daí as famílias unidas e homogêneas. Se, nas suas peregrinações, momentaneamente eles são separados, mais tarde se reencontram, felizes com seus novos progressos. Porém, como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar entre eles, para receberem conselhos e bons exemplos, com vistas ao seu adiantamento. Muitas vezes, tais espíritos tornam-se a causa de perturbações naquele meio. Mas é isso que constitui a prova e a tarefa que os outros têm que desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por haver salvo alguns náufragos que, por sua vez, poderão salvar outros. Santo Agostinho. Paris, 1862.